Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E vamos aqui dando sequência ao estudo desse livro aqui, O Kybalion, que é um livro que fala sobre as 7 leis universais, que são as 7 leis que regem todo o universo. E esse será o 4º episódio, no qual eu vou falar acerca do primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. Essa é a primeira lei e a mais importante de todas. Para que nós entendamos as outras leis, temos que entender bem a lei do mentalismo, ela é a principal. E o seu axioma diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Ó, como que profundo é isso, gente? Quando o Kybalion fala do todo, o todo é Deus, né? O grande criador, o grande arquiteto do universo, né? E o Kybalion sempre vai se referir ao todo com letras maiúsculas, em total reverência e respeito ao Criador de tudo. Então o livro nos ensina que o universo é mental, que tudo vem da mente do todo. E o que seria o todo? O Kybalion nos diz que o todo, na sua essência, seria incognoscível, ou seja, impossível de se conhecer. É um ser, um ente divino, né, o grande criador, é de uma magnitude tão forte, tão ampla, que nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos, dentro das nossas limitações atuais, imaginar como seria o todo. Mas ele tenta aqui nos passar uma breve ideia dentro das palavras, né, que nós possamos compreender e ter uma ideia de quem seria o todo. E o Kybalion nos fala que o todo é a verdade fundamental, a essência substancial. Mas também pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. E o livro nos ensina que o universo nada mais é do que a criação mental do todo. Então é como se nós e tudo que existe vivesse dentro da mente, da imaginação do todo. E a sua mente, quando ele se projeta nesse mundo manifestado, ele também obedece à lei das coisas. Porque no universo tudo tem uma ordem, né? No universo manifestado, tudo tem uma ordem. E para que essa ordem seja respeitada, existem as leis, as grandes leis que devem ser seguidas. E essas leis, elas realmente se cumprem. São leis atemporais, que são as leis que nós vamos estudar. É como se o mundo que nós vivemos fosse uma projeção da mente divina do todo, fosse um reflexo dessa mente. Ou seja, essa mente seria uma matriz primordial, seria a matriz da onde vem todas as coisas. E dessa mente sairia uma forma, né? Tipo como se fosse uma forma da onde saem todas as coisas. E Platão vai chamar isso de o mundo das ideias. Já Jung vai chamar isso de arquétipos, que são as ideias primordiais. Essas formas, essas tais formas, é como se fossem os arquétipos, na verdade, que é a primeira emanação de algo, de alguma coisa. E outras tradições vão falar que esse mundo é um pálido reflexo de um mundo real. Se dizia que no princípio das coisas o que se tinha eram as ideias. E o que seriam essas ideias? Seriam pensamentos? Na verdade, o que seria o conceito aqui de ideias nesse caso? Seria essa matriz da onde vem todas as coisas, que é a mente do todo. Bem complexo, não é mesmo, gente? Mas para que a gente entenda um pouco melhor, já que é algo extremamente amplo, né, complexo de se entender, nós podemos aplicar aqui a segunda lei, que é a lei da correspondência.
Essa segunda lei nós vamos estudar ela mais adiante, mas eu vou adiantar só um pouquinho, que essa lei diz que o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, para você entender o macrocosmos, você pode observar o microcosmo, porque eles têm uma funcionalidade correspondente, similar. Então, essa ideia de que tudo está na mente do todo, nós podemos trazer aqui para a nossa vida cotidiana, para que a gente possa entender. E o livro dá um exemplo que eu acho bem assim bacana de se entender. Ele fala de uma grande obra do Shakespeare, né? O grande escritor inglês, Shakespeare, que é a obra Otelo. E ele fala que Otelo, ele faz parte de Shakespeare. Otelo veio da onde? Da mente criativa de Shakespeare. Shakespeare imaginou toda aquela história, escreveu, pensou em cada detalhe e fez toda essa história e a publicou. Então, Otelo faz parte de Shakespeare, mas Shakespeare não faz parte de Otelo, né? Shakespeare seria o criador e Otelo a obra. Assim como as ondas do mar, né? As ondas do mar pertencem ao oceano, mas as ondas não são o oceano. O oceano é uma coisa muito maior, muito mais abrangente, né? Uma imensidão. A onda é apenas um pedacinho, mas ela contém ali as essências características do oceano. Então o livro, ele nos dá esse exemplo para que a gente comece a ter uma pálida ideia, né? Pensar sobre isso, refletir sobre isso. E na página 43 do livro, ele diz o seguinte, que se aplica muito bem a isso. O vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita, né? Então aqui ele já detalha isso, nós temos uma limitação, nós somos correspondentes, similar ao todo, mas com uma limitação muito grande. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Ou seja, a nossa capacidade é muito reduzida, né? Nós imaginamos, tudo passa, Platão já dizia isso na antiga Grécia, tudo passa antes pelo mundo das ideias. Desde uma construção, você quer fazer uma casa, a primeira coisa é você pegar o terreno, fazer o projeto da casa que se encaixe naquele terreno, você vai pensando na planta, vai ali desenhando, né? Isso acontece tanto para uma construção quanto para uma coisa simples. Eu quero fazer um bolo. Hoje eu vou fazer um bolo de milho. Eu vou pensar primeiro nos ingredientes, o que eu vou precisar. Aí, quando eu compor isso tudo, eu faço a criação do bolo. Então, seria esse tipo de funcionamento. Tudo começa primeiramente na mente, no mundo das ideias. Há um outro trecho no livro, gente, que fala com uma profundidade tão grande sobre esse assunto, que eu gostaria de ler esse trecho para vocês. Fica na página 46 e 47. E fala dessa questão de que tudo vem dessa mente divina, da mente do todo. Esse trecho ele é bastante inspirador, eu diria, né? Então vou lê-lo aqui para vocês. Página 46, 47. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, que é a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Então aqui ele já nos mostra a grandiosidade do universo, que o nosso planeta é apenas um grãozinho de areia. E a gente não pode achar que o nosso planeta é o universo. O universo está muito além disso.
Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo ao nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os vossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Então ele aqui também nos informa que dentro do nosso sistema solar, que nós, a ciência acha que só a vida na Terra, dentro do nosso próprio sistema solar, tá? Mas que isso é um engano. Isso é um engano porque existem outros seres viventes e até em uma situação muito mais elevada que a nossa. E ele compara esses seres, como se nós fôssemos seres viscosos do fundo do mar em comparação ao homem. Então, esses seres que existem no nosso sistema solar são de uma magnitude muito grande de elevação, de vibração. O problema é que a gente sempre vê as coisas com os olhos físicos, da terceira dimensão. Só que existem outros patamares, outras dimensões que os nossos sentidos não captam. E é aí que está a grande chave, E a ciência, ela se limita só em ver dentro da terceira dimensão. Há seres com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, esses entes foram como vós, e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles. Porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. Então, nós ainda temos um grande caminho pela frente de evolução, e nessa caminhada nós podemos um dia, devemos, na verdade, chegar ao patamar desses seres superiores. E que um dia eles foram como nós. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida. E continuareis aí sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por êons e êons de tempo. Êons aqui significa grandes ciclos de tempo que não são determinados, são tempos enormes e indeterminados. Kybalion vai falar muito sobre êons, que são esses grandes ciclos. O universo é a vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes acessos até o fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de êons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. Gente, esse trecho ele é muito forte, muito bacana. Se vocês tiverem esse livrinho aí, eu sugiro que vocês destaquem esse trecho, porque ele é muito importante e ele vai fazer muito sentido ao longo de todos os estudos aqui no canal. Nós, quando estudamos os 7 corpos, nós sabemos que nós somos seres imortais, que o que nós vivemos aqui é a personalidade, que nós temos uma tríade superior, que é a verdadeira consciência,
que é o que vai passando, né, pelas eras, pelos grandes ciclos, que é o que vai, que somos nós que vai acompanhar todo esse ciclo evolutivo. E a questão aqui que ele fala sobre o recolhimento do universo, a própria ciência já admite isso, que o universo, em uma determinada época, ele teve uma expansão e ele foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, né, criando novos planetas, novos sistemas, e vai chegar um determinado tempo em que ele vai começar a se recolher. E isso, gente, é muito bem descrito nos Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo. São escrituras milenares. E fala sobre a respiração de Brahma. Quando o Brahma está expirando, é quando o universo está expandindo. E quando o Brahma inspira, ele vai recolher esse universo. Os hindus já falavam isso há milhares de anos atrás. E eles dão até a data, gente, que a respiração de Brahma dura em cerca de 4 bilhões e poucos de anos. Então, para ele expirar, são 2 bilhões e para recolher mais 2 bilhões. E isso eles comparam a respiração de Brahma, que Brahma para ele seria o Deus, o grande Criador, o Deus Supremo. E eles falam que isso seria a respiração ou a pulsação do coração de Brahma. Então, veja bem, né? Uma respiração dura esse tanto de período de tempo, né? Olha a grandiosidade. E se a gente trazer isso aqui para o microcosmo, nós aqui, quantas respirações nós não fazemos durante a nossa vida? E quantos batimentos cardíacos nós não temos? O pulsar do coração, que é a sístole e a diástole, né? Expansão, recolhimento, assim como a respiração. Então, que para isso, né? E todos esses íons de tempo, para o todo, para o Criador, uma fração de segundos, assim como é a respiração para nós e o pulsar do coração. É muito rápido, né? Fração de segundos. Gente, é muito interessante esse tema. Essa lei, a lei do mentalismo, o universo é mental, tudo vem da mente do todo. É a principal lei. E todas as outras advêm dela. À medida que nós formos estudar as leis, nós vamos perceber que todas elas estão interligadas, uma depende da outra, e é como se fosse uma grande orquestra, né? Que cada um tem que ter a sua harmonia para que cumpra a sua finalidade, que é uma música, uma canção, né? Digamos assim. Então, gente, eu fico por aqui e eu desejo a todos bons estudos. Essa série, ela é muito interessante, é uma série que eu já queria fazer há bastante tempo, mas eu não me sentia preparada ainda. Hoje eu me sinto um pouco mais preparada. É claro que, como eu falo, se eu pegar esse livro daqui a uns anos, eu vou ter outros insights sobre ele. É um livro iniciático, né? Um livro iniciático que é muito bom que a gente o leia de tempos em tempos. Então, gente, até o próximo episódio. Desejo a todos muita paz e muita luz. Namastê.